Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do JB Podcast, o podcast que a gente desenvolveu justamente para elevar o teu nível de liderança, de gestão, desenvolvimento pessoal para um próximo nível. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, parceiro de jornada, de missão, irmão mesmo de trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados da quantidade de vivência que essa pessoa traz para nós e que vai com certeza contribuir com a tua jornada. Ele é empresário, ele é instrutor, consultor, ele, além de tudo isso, eu até escrevi aqui, professor, também professor, pai, esportista, nadador, autor de livro, Os Novos Líderes, vamos falar muito de liderança aqui. Estou com meu amigo Diogo Castro. Diogo, obrigado, irmão, mais uma vez pela parceria. Obrigado por ter aceitado o convite aqui do JB Podcast. Se apresentem para a nossa audiência, fala um pouquinho quem que é o Diogo Castro, quem que é o Diogo que está aqui junto com o Zé Benedito. Fala, José. Fala, audiência aqui do José Benedito. Prazer enorme estar aqui. É só você convidar que nós estamos juntos, somos parceiro, amigo, já fizemos muita coisa junto. Provavelmente quem te conhece me conhece também. Verdade. E vice-versa. Eu sou o Diogo, um apaixonado por novidade, um apaixonado por negócio, um apaixonado por pessoas, um apaixonado por esporte, um apaixonado pela minha família e um amante fervoroso de Deus. Sou eu. Esse sou eu. Amém, hein? Amém. Ô Diogo, o Diogo tem também você tem uma jornada muito forte na pegada de trabalho que você tem, tanto de liderança quanto de vendas também. Eu tenho, nessa audiência nossa, a gente tem muitos empresários, muitos líderes. E a gente sabe, né? Eu trabalho muito com a parte financeira, a gente fala que o dinheiro é o sangue no corpo humano do negócio, né? Mas eu queria começar esse nosso bate-papo falando de uma das áreas mais importantes de negócio e depois a gente viaja um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre vendas. Vamos começar em vendas, podemos? Podemos. Você gosta desse assunto? Só um pouquinho. Olha só, a gente vive hoje essa questão das redes sociais, a gente vive hoje essa questão do digital e do online e do offline. Você trabalha com muitas empresas, com muita consultoria. O que você vê hoje na área de vendas para dentro de pequenos e médios negócios, que são gargalos constantes que você vê, que às vezes um ajuste fino já pode mexer o ponteiro daquele negócio. Fala um pouquinho para nós do que você vê lá fora que você poderia trazer para nós. Não só a sua percepção do que vê, mas como mudar isso na vida real. Zé, quando a gente vai falar de vendas, eu trago primeiro uma perspectiva de mentalidade. Boa. Mentalidade em que ponto? A gente está o tempo inteiro dentro de empresa, conversando com empresários, enfim, no meio de vendedores, de gestores de vendas e tudo mais. E eu percebo que a grande maioria das empresas não vende, elas sofrem vendas. E aí isso tem, na minha opinião, na minha visão, um ponto um pouquinho mais profundo, que é assim, o empresário, o negócio, você falou de finanças, a gente fala muito de pessoas, a gente trabalha com a liderança, mas o que deixa um negócio de pé é vendas. E aí, com esse olhar, e a minha forma de enxergar as coisas é o seguinte, o empresário tem que acordar e falar assim, o que eu posso fazer para vender mais hoje? O que eu posso fazer com a minha equipe? O que eu posso fazer com os meus clientes? E isso é todo dia. Fazer pergunta. Fazer pergunta. O que eu posso... E aí eu estou começando a trabalhar uma mentalidade de vendas, tá? Então, empresários que têm forte pegada de venda, que eu conheço e com grandes resultados, é aquele cara que não termina o dia ou não vai dormir se ele não construir alguma situação nova na perspectiva de venda do negócio. Perfeito. E aí eu tendo essa clareza, essa mentalidade, eu vou, obviamente, buscar, esmiuçar, treinar, desenvolver equipe de vendas, trabalhar novos clientes, ampliar mix, mas tudo nasce com essa mentalidade. O que eu posso fazer para vender mais? Então você que tá nos ouvindo, tá acompanhando aqui o podcast, é todo dia, é acordar e falar assim, o que eu posso fazer hoje para vender mais, para aumentar a venda do meu negócio? E aí a resposta é passar o dia todo buscando essa resposta na minha perspectiva, Zé. Agora, olha só, boa. Vamos por esse caminho que você trouxe aí, a questão da mentalidade,
Quer dizer, se nem ele acredita que é capaz de vender mais hoje, quem que vai fazer por ele? Sim. Né? Se o próprio empresário, se aquela própria pessoa que está na área comercial, ele levanta cedo e não acredita que naquele dia ele pode fechar mais negócio, fechar mais pedido, quem que vai simplesmente sentar na cadeira dele e fazer isso por ele? Então, primeiro, essa mentalidade, o querer, né? Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito que é essa: nada é tão forte quanto o nosso querer. Quem quer faz, né? Você já me viu falando isso várias vezes. O que eu posso fazer e pensar nisso e buscar isso todo dia? Agora, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Tem um provérbio africano que fala isso: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vá junto. Agora, dentro da perspectiva de que eu tenho que pensar todo dia, o que eu posso fazer para que eu venda mais, como que você entra e coloca dentro desse contexto agora a maneira como eu tenho que lidar com a minha equipe comercial? Que é um grande desafio, Diogo. A gente vê hoje que a gente tem um desafio de mão de obra muito grande, mas também, assim, como liderar uma equipe comercial? Como que que visão que você traz de problemas que você vê? Que às vezes você tem uma pessoa, ela está pensando em vendas, mas muitas vezes ela não consegue levar e transbordar isso para o time. E aí o que você enxerga que falta fazer, que tem que olhar? Quais são os pontos cegos que às vezes tem, o pessoal não está vendo e não está vendendo por conta disso e está perdendo time? Traz um pouquinho desse teu contexto agora de liderança em vendas, de equipe comercial. O que você pode trazer para nós nesse sentido? Bacana, hein? Bacana essa reflexão. Aí eu acho que entra um segundo passo que da gente entender que muitas vezes o grande cliente não é o cliente lá fora, mas é o meu time. Boa. É o meu time. Hein? É o meu time, é o meu primeiro cliente. E aí, numa perspectiva ampla do negócio, mas numa perspectiva inicial da minha equipe de vendas, que é o tema que a gente está falando aqui, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um vendedor do meu time e recentemente ele teve um problema que ele perdeu um ente querido, uma pessoa da família dele. E aí eu percebi que a venda despencou dele. Opa, peraí, deixa eu encostar nesse cara, deixa eu conversar, deixa eu entender, vamos estar junto, como é que a gente desenvolve e tal, e aí apoio. E a partir daí a gente começa a perceber, essa fase já passou, os resultados bons já vieram, mas eu percebo que muita gente, óbvio que vai reconhecer, as pessoas são, em geral, né, humanas, mas logo fala, e a meta? E o número? E isso não é só na perspectiva humana, também e principalmente, mas aí na perspectiva de como é que eu preparo, como é que eu oriento, como é que eu vou junto. Esses dias eu estava conversando com alguns empresários que têm uma equipe comercial e eles fazem a gestão comercial. E eles têm uma equipe comercial espalhada em alguns estados. E eu falei assim, você já foi no estado tal acompanhar seu vendedor? Você já foi no outro estado? Você já foi... São os gestores comerciais. E aí, em que sentido, Zé? Não é para fazer o trabalho do seu vendedor. Sim. Mas em 2 pontos são fundamentais. O primeiro, apoio. Tamo junto. Perceber a presença, né? Exatamente. E o outro, na ponta, eu sempre gosto, e é mais um exercício que eu recomendo de vendas. Sempre que você puder, vai fazer visita junto. Porque aí um pode dar feedback para o outro. Sabe essa situação que o cliente jogou tal ideia? Por que você podia ter oferecido isso? Ou você podia ter, enfim, conduzido de tal maneira? E aí, assim, resumindo tudo, presença. E, obviamente, isso faz parte da nossa essência, treinar. Tem uma fala bacana, não sei se é do Caio Carneiro, enfim, acho que é do Caio Carneiro, que ele fala o seguinte, treinar não vende, vender treina. Mas se eu faço o ciclo de treinar, de preparar e ir para a venda, eu faço quase que um PDCA no processo e o resultado vem. Você entra num loop de resultado. E aí, Zé, eu vou só finalizar a fala, senão a gente vai abrir e acho que não é só vendas o bate-papo aqui, mas quando a gente fala de vendas, é uma das áreas mais carentes de treinamento, é uma das áreas que menos tem treinamento, é uma das áreas em que os vendedores menos gostam de treinamento
e é uma das áreas que mais dá resultado visível. Você faz aqui, sai aqui o resultado quando você treina. Ontem eu estava conversando com uma empresária que ia fazer uma visita de vendas. E a empresária comentando comigo e tal, hoje de manhã ela me mandou o áudio mais cedo vindo para cá. Nossa, Diogo, foi super bacana. E aí ela tá vendendo produto alimentício. Ela é dona de uma confeitaria. Falei, você vai fazer uma visita de vendas e tal. Você vai levar qual produto? Ela olhou bem para mim e falou, levar produto? Uai, você vai vender confeitaria, você vai vender torta. Você não vai levar o seu produto? Você não vai levar um pedaço da torta? Você não vai levar um pedaço da torta? Aí hoje ela me deu um feedback. Nossa, Diogo, foi super legal e tal. Eu fiz a visita, ele adorou minha torta e tudo. Então, assim, são toques que você vê diretamente o resultado. E não deixa de ser um treinamento, um processo de uma consultoria que eu estava vivenciando com essa pessoa, entendeu? Agora, assim, só pra gente fechar esse bloco de vendas, você falou uma coisa aí que, rapaz... Então, quem tá assistindo o podcast aqui agora, escreve aqui embaixo, põe pergunta, comentário, insights que você está tendo. Sabe uma dor que a maioria passa? E aí eu queria que você... Qual que é a recomendação que você tem passado para os empresários diante da seguinte dor? Que você acabou de me falar aqui agora. Zé, os vendedores não gostam de treinar. E aí, qual que é a recomendação que você dá para o empresário da forma de lidar com isso? Porque, eu não vou falar, se não deixar eu vou responder. Então eu não quero responder, eu sei que vai falar. Vamos lá. Os vendedores não gostam de treinar. Eu também vejo isso com frequência. Qual é a recomendação que o empresário, que o consultor, que o instrutor, que o professor Diogo costuma orientar, ou que muitas vezes você constrói dentro disso uma retórica que você acredita ser o melhor caminho para alcançar esse objetivo? Zé, eu te acompanho na rede social. Eu tenho que te apertar aqui, Diogo. Eu sei que você tá na academia. Uhum. Eu faço academia também. E academia é um dos processos de busca de fortalecimento, desenvolvimento físico mais odiado pelas pessoas. Eu não vou falar do seu processo porque eu não sei. Mas eu tô incluído nessa turma aí. Só que é um processo no seguinte, a partir do momento que você começa a ver resultados, você fala assim, cara, isso aqui faz sentido. Perfeito. Isso aqui é bom. E, obviamente, o processo vai ficando gostoso, né? Então, eu acho que parte pela perspectiva de mostrar os resultados, sabe? E quando a gente fala de vendas, diferente de N outras atividades dentro de um negócio, é muito claro a mensuração, é muito tranquilo. Você fazia X, agora você faz Y, né? Então, quando você trabalha nessa perspectiva de resultados para a liderança, reconhecendo os gaps, trazendo esse desenvolvimento de gaps e fazendo um depara, aqui você vendia 10, agora você vende 15, fica mais fácil levar isso para a equipe comercial. Obviamente, alguns cuidados têm que ser tomados, né, Zé? A gente está num mercado e aí tem espaço para todo mundo, mas tem profissionais e profissionais. Todas as áreas, né, Diogo? Em todas as áreas. Então, assim, não adianta eu querer investir pouco achando que eu vou ter resultado. Então, assim, já que eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que ir atrás de profissionais que conhecem do riscado, que tem história, que tem bagagem, e aí eu consigo ter um depara. Senão, é fácil. Eu já contratei treinamento de vendas aí, ó, e não deu resultado. Meu amigo, se você não investir, não vai ter resultado. E não são grandes investimentos, não, Zé. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer, quando você vai fazer um treinamento de vendas, muitas vezes a logística, o custo de espaço, etc., é mais barato do que a consultoria. Sem dúvida. Quando você tem equipe espalhada e tudo mais, então, assim,
faça um investimento, né, bem feito, é o resultado do seu negócio. E aí volta no início da nossa conversa, da mentalidade. Perfeito. O que eu faço para vender mais? Não, eu estou vendo que a minha equipe não está fazendo uma venda consultiva bem feita. Como é que eu faço? Cara, eu preciso treinar essa turma. Levar técnica. Levar técnica. E aí, assim, uma coisa que a gente conhece, a cada 10 ofertas que eu faço, eu estou convertendo 5. Poxa, se depois desse treinamento, olhando o resultado, eu passar a converter 6, opa, já pagou o treinamento. Perfeito. Então, um pouco da minha perspectiva, mas eu queria te ouvir, eu fiquei curioso. Qual que é a sua resposta? Não, mas você sabe que a resposta tua, eu vou aproveitar o gancho aí. Resultado motiva tudo. Perfeito. Resultado motiva tudo, irmão. Qualquer área da vida, você falou da academia, é a pura verdade. Resultado motiva tudo. Nós fizemos o treinamento de liderança em Varginha, você lembra lá em novembro? Sim. Terminou aquele treinamento, eu comecei a academia logo em seguida, porque eu descobri um problema no joelho. E eu precisava fazer um reforço. Eu estava com 92 quilos, eu tô com 86, eu perdi 6 quilos já. O meu joelho não está doendo mais. Resultado motiva tudo. E aí é aquela frase que a gente sempre ouve, né? Você não vai fazer só o que você quer, você vai fazer o que precisa ser feito. Livre é aquele que faz o que precisa ser feito e não fica dizendo os simples prazeres de curto prazo, a dopamina papo o de tempo adulto, todo. né? Papo de adulto. Por isso que o resultado, muita gente é adulto na idade, mas é criança no comportamento e nas decisões que toma. E o resultado não vem. Agora, vamos dar um loop nisso tudo, nós falamos? Cara, você falou de mentalidade, mais academia. E aí, o Diogo, pessoal, ele tem uma história fantástica no esporte. Eu gosto sempre de falar, e a gente fala isso nos nossos treinamentos, todos que nós já fizemos juntos, a importância de olhar para o ser humano na sua integralidade. Então, a gente tem empresários aqui, líderes aqui, que às vezes a pessoa é fera, é um leão para trazer resultado, é um bom líder na equipe de vendas, mas a autoliderança dele, muitas vezes, ele se sabota. Então, às vezes, ele está fora do peso, às vezes ele não está cuidando da saúde, ou às vezes é na família, ou às vezes é na espiritualidade dele, enfim. Essa falta de harmonia prejudica o contexto como um todo. Às vezes o preço não está, ele não percebe, mas o preço vai ser, uma hora essa conta vai chegar. E você tem uma história no esporte, a gente sabe que esporte conversa muito com negócio, muito com liderança, muito com performance, muito com resultado. Quem está nos assistindo aqui, de alguma forma está pensando assim, poxa, o que eu posso tirar do Zé, do Diogo, de ensinamento, de insight, de aprendizado, que eu posso melhorar não só a minha empresa, mas a minha vida como um todo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a forma como você pensa isso que eu acabei de falar. E aí você trouxesse um pouco do teu contexto de vida. O menino, esportista, nadador, como isso te ajudou a forjar o que você é hoje, fazer uma ponte nisso. E eu queria aproveitar um insight também, que eu sei que há 2 anos, 1 ano e meio, né, janeiro de 23, eu lembro que eu estava no dentista, quando eu recebi a ligação de que você tinha sofrido ali um infarto, teve um problema cardíaco. Eu queria que você trouxesse esse contexto, fazendo uma analogia do que você traz de lição disso para você, para a vida, e como que você transborda isso para as pessoas que estão nos vendo. Conselho, dicas, orientação, que eu acho que isso é importante para a gente ouvir. Zé, eu vou trazer, bacana, isso diz muito sobre a minha essência e sobre mentalidade. Eu trabalho muito isso em treinamentos e palestras, e eu acredito poder inspirar muito as pessoas. Com certeza. Até porque eu vivo isso, tá? Eu vou trazer em três ocasiões, 3 episódios diferentes aí da minha vida. Uhum. A primeira é quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, eu já fazia natação, e aí o pessoal dá risada quando eu conto essa história, porque pensa numa pessoa que era ruim no esporte. Pensa num cara que não nadava nada. Eu perdia para todo mundo da equipe, perdia para as meninas. Minha irmã, 2 anos mais nova que eu perdia para ela. Então eu era... Só que, em um dado momento, eu falei, ou isso aqui vai dar, ou eu vou virar alguma coisa nisso, ou eu vou pular fora.
tracei ali os meus objetivos e comecei a treinar, enfim. E aí fui para uma competição de natação. E nessa competição, me recordo com detalhes, assim, parece que foi ontem. Tamanho o que me marcou emocionalmente. Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 12 anos. 12 anos. Mais ou menos uns 12 anos. Uhum. E aí eu tava 2 anos, assim, treinando muito bem. Eu fui para nadar 3 provas. Tem um amigo que brinca, fala, marca a data que chega, né? E eu tinha colocado, era um campeonato mineiro de não federados. Na época eu não era federado ainda. E aí fui para esse evento, fui nadar 3 provas, eu vou resumir aqui, porque tem prosa, e aí nadei muito mal as 3. A última, até um colega falou assim, você vai na força do ódio. E eu caí na força do ódio, mas não resolveu. E aí tem um primeiro episódio marcante na minha vida, e que eu tomei consciência dele, sei lá, 15, 20 anos depois, o tanto que aquilo foi importante, que ao final das 3 provas eu sentei na arquibancada da piscina, do evento, e desabei a chorar. Cara, fiz tudo, né? Eu trabalhei, eu dei meu máximo. Não é que eu não treinei, eu fiz, enfim. E aí eu tive um momento marcante que o meu técnico, ainda hoje eu nado com a mesma pessoa, com o André, lá de São Lourenço, e ele falou assim, Diogo, o problema é que você está nadando as provas erradas. Você está nadando provas de velocidade e você tem aptidão para nadar provas de fundo, provas longas. Resistência. Mas com 12 anos, dada a frustração, naquele momento entrou aqui, saiu aqui. Entrou Entendi. Por um ouvido, saiu pelo outro. Entendi. E aí, durante a semana, eu voltei para casa, não voltei para natação, e ele me ligando e tal, e aí eu, né, aquela coisa, voltei, pus o pezinho na água e fui experimentar aquilo que ele me recomendou. E daqui a pouco eu fui gostando de nadar provas longas, eu brincava que era prova de maluco, né? Eu nadava 1.500, e isso que eu achava muito na época. Hoje eu já tô, depois eu conto um pouquinho. E aí assim, Zé, 3 lições. Aliás, deixa eu só fechar, né? No final das contas, federado, eu fui 7 vezes campeão sul-mineiro. Eu tive entre os 5 de Minas Gerais e entre os melhores do Brasil da natação, nadando provas longas. Legal. 3 ensinamentos que eu tirei e que eu carrego para a vida. Primeiro, tenha um mentor. Tenha um mentor. Alguém que vira ali 2 graus do caminho que você está caminhando e que lá na frente o seu resultado vai ser completamente diferente. Um ajuste fino. Um ajuste fino. E aí, assim, nós temos nossos mentores e a gente recomenda, e muitas vezes a gente é mentor de muitos empresários. Sim. E o resultado é fantástico. Por quê? Porque o cara já tem uma jornada, o cara está enxergando aquilo que você não está enxergando, enfim. Segundo ponto, Zé, dali... eu saí com uma coisa assim, eu vou sempre fazer um pouco mais. E aí eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, eu não dou 100% não, eu dou 110%. E às vezes fica meio abstrato. O que é esse 110%? Então eu vou dar um exemplo no esporte e um exemplo no trabalho. No esporte, se eu tenho um treino que é 3.000 metros, eu vou fazer 3.300, eu vou fazer 3.500. Cara, é mais 10, 15 minutos, 20 minutos que eu fico ali. E esses 300, 400, 500 metros é a diferença que eu vou fazer depois de uma prova que eu vou fazer. Muda o jogo. Muda o jogo. Por quê? Porque eu treino de 3.000, eu treino que o técnico solta para todo mundo. Perfeito. E aí eu vou ficar na média de todo mundo. Não, eu quero ir além. E aí a gente leva para o mundo do trabalho, tem uma frase que eu escuto muito, você já deve ter escutado muito também, eu não sou pago para isso. Eu sou pago para isso aqui. E aí é interessante porque a pessoa é paga por isso aqui, mas ela quer ser paga por isso tudo. Uhum. Só que ela não faz isso e não está disposta a fazer isso. E ela acha que vai cair do céu uma situação dela ser paga ou responsável por isso tudo. E aí a recomendação para os empresários, mas para os funcionários, enfim, quem está acompanhando a gente, faz mais. O resultado vai vir de alguma forma. Faz um pouquinho mais. Você vai ser visto ou pelos seus colegas, pelos clientes, você vai ser visto.
faz um pouquinho mais que o resultado vem, a conta fecha. E por fim, uma outra coisa que eu tirei dessa é ter objetivo. Ô Zé, a coisa mais doida que acontece é a gente chega e tem muitos empresários, você chega na empresa e fala assim, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? O que você quer para o próximo ano? Esses dias eu fui atender, cara, 2 empresários fantásticos, fazendo trabalho na área de gastronomia, show de bola. Eu falei, vocês querem ir para onde? Aí ficou um olhando para a cara do outro. Eu falei, gente, se vocês não sabem para onde que vocês vão, o negócio vai continuar à deriva. E aí, você quer ir para onde? Você, empresário que está acompanhando, você quer ir para onde? E aí volta no início aqui que você falou, ó, é só desenhar que vai, sabe? Então, assim, esse foi um momento que me deu muito suporte para muita coisa. Agora, antes de você ir para o segundo episódio da tua vida, só fazer uma recapitulação. 3 aprendizados que você trouxe. Vamos recapitular os 3. Tenha um mentor. E desde que o mundo é mundo, a gente vai ver histórias de grandes homens na humanidade que tiveram um mentor. Ontem à noite eu estava fazendo uma leitura sobre Alexandre o Grande, que eu quero usar um pouco a história dele numa palestra. Aristóteles era o mentor de Alexandre o Grande. Nós estamos falando de 300 e poucos anos antes de Cristo, 376 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2024, então nós estamos em 2.300, 2.400 anos. Que a gente, e muito, se você for buscar na história lá atrás, você ainda vai encontrar outros exemplos como esse. Vários exemplos. A importância da gente ter um mentor. Ninguém sabe tudo. E às vezes a gente está batendo em ferro frio, um ajustezinho fino faz toda a diferença. Sempre, segundo o aprendizado, sempre fazer um pouco mais. 110%. Fantástico. Todo mundo tem resultado, entende muito bem isso aqui. E se você que está nos vendo não tem resultado, reflita. Porque também saber e não fazer não adianta nada, né? Ah, eu sei que tem que fazer um pouco mais. Ah, mas eu estou fazendo. Será que é o teu ego que está falando, né? Ele não está fazendo nada. Está só achando que está fazendo. Ainda nem sentiu um pouquinho mais do que é botar um pouco mais de energia. E ter um objetivo. Quer dizer, se você não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Boa. Esse no 110, só um comentário aqui, às vezes você acha, e eu vejo um monte de gente assim, não, eu tô dedicando pra caramba, pede um feedback, pede um olhar de alguém de fora pra falar assim, e aí, como é que tá? E de repente a pessoa vai falar assim, você tá fazendo arroz com feijão bem feito. É isso aí. E vamos pra além, é lógico, pelo amor de Deus, não deixa o arroz com feijão não. Mas coloca um bifinho, uma saladinha, vamos pensar aqui numa batatinha, vamos incrementar. Vamos ficar só no básico, não o básico. Aí você quer fazer o básico e ter o resultado do não básico. Uhum. Cara, não vai acontecer. Não vai. Não vai. É ilusão. Zé, continua aí, Diogo. Ô Zé, o segundo episódio, assim, é bem breve, que aí eu chego no problema e engato o terceiro. O segundo é a pandemia. Veio e eu tava sedentário, parado e aquela coisa. E acaba que a gente teve um pouco mais de tempo para algumas coisas. Algumas pessoas se dedicaram mais a beber cerveja. Uhum. E outras, foi meu caso, me dediquei, busquei mais fazer o esporte. E aí por uma questão única e simplesmente de saúde. E parece que eu tava adivinhando que vinha desafios por aí, né? E aí já estava correndo, na ocasião nadando, mas não muito, estava mais na corrida. E uns 2 anos, dois anos e meio fazendo, minha vida já tinha mudado completamente. E isso já tinha impacto no trabalho, mas também, ou principalmente na saúde. E em dia 12 de janeiro de 2023, eu tinha acabado de correr São Silvestre. Foi mesmo. Que foi dia 31 de dezembro de 22. Eu estava fazendo um treino leve, que era o começo de uma temporada. Eu senti mal e aí, por Deus, fui buscar ajuda, fui direto no cardiologista e ele foi fantástico comigo e a hora que eu vi, eu percebi, eu estava infartando. Dali eu já fui para uma UTI e a coisa se encaminhou de forma muito... sensível,
mas o tempo inteiro sentindo o amparo de Deus. Providencial. E deu tudo certo. E aí, assim, aonde que entra o esporte nesse segundo episódio? Eu não vou detalhar tanto do acontecido, né? Aliás, deixa eu comentar, né? Muita gente fala assim, mas você sofreu infarto porque você estava praticando muito esporte. Eu ouvi, e não foi de pouca gente que eu ouvi isso, não. E aí os médicos, né, saem em defesa e falam, não, você está vivo porque você estava praticando muito esporte. Fantástico. Né? Então, assim, por quê? Porque meu coração tinha reserva, ao contrário do que é comum e vem acontecendo bastante, eu tive uma trombose, um trombo no coração, e o meu coração tinha reserva para aguentar o período ali que a circulação de sangue estava ineficiente dentro do coração. Entendi. Então, nesse segundo episódio, que foi muito difícil, né? Assim, cara, um infarto. 3 dias de UTI, você olhar e falar assim, eu estou em pleno funcionamento, eu estou correndo, do ponto de vista esportivo, eu estou, né, correndo, voando do ponto de vista profissional, pessoal, família, e aí, de repente, acontece isso, né? Então, assim, por Deus que eu estava no esporte, e isso fez suportar e fez eu também rever muitas questões para minha vida, sabe? Tanto é que a primeira pergunta que a gente faz quando você passa por um episódio desse, depois a gente pode aprofundar, é por quê? Por que eu? E aí, Deus de novo agindo, né? Eu vou e volto aqui. Quando eu estava na UTI, um tio foi me visitar e falou assim, você deve estar perguntando por quê. A pergunta certa não é por quê, é para quê. Fantástico. Para quê? E aí, assim, fez e tem feito muito sentido na minha vida, sabe? E aí, o esporte foi o segundo ponto de falar assim, é meu porto seguro, é minha proteção, é algo que faz muito sentido para mim. E aí eu já vou encaminhar para o terceiro episódio, né, que eu acho que fecha um pouquinho. 30 dias depois que eu tinha infartado, eu voltei no médico, fui voltando, mas com 30 dias eu falei, doutor, eu preciso fazer esporte. Ele olhou, deu essa mesma risadinha e falou assim, deixa eu te falar, tem um mês que você infartou. Falei, tá bom, mas se eu não fizer esporte eu vou infartar de novo. E aí ele falou, você consegue fazer alguma coisa que a sua frequência fique em torno de 90, alguma atividade física? E ele achou que eu fosse responder não. Eu falei, consigo, eu consigo fazer natação. E aí nadando muito devagarzinho, muito em câmera lenta, eu fui e consegui retomar a atividade esportiva um mês após ter infartado. Eu acredito, obviamente, isso fez bem para o meu corpo, mas fez muito bem para a minha cabeça. Para a mentalidade. Para a mentalidade. E aí, Zé, eu me inspirei também em um filme que eu recomendo da Netflix, acho que é Netflix, chama-se 100 Metros, não sei se você já assistiu. Já. É um filme espanhol que mostra um cara que teve... como é que é? Esclerose múltipla e ele chegou a fazer um Ironman. E o quanto que o esporte ajudou no processo, eu não diria de recuperação, mas de proteger ele da própria doença, sabe? Isso foi uma inspiração, tem sido uma inspiração muito grande para mim. E aí logo... as condições foram melhorando e daí a pouco eu comecei a correr. E aí o processo do esporte foi muita paciência. Então quando eu ia correr no início, eu corria 100 metros, caminhava 400. Eu corria mais 100, caminhava 400. E daí a pouco eu passei a correr 150, caminhar 350 e tal. E aí no final do ano passado, de 2023, eu já estava correndo 10 quilômetros. E aí eu retomei um pouco mais a natação e aí passei a me desafiar, principalmente na natação. Tenho corrido, mas principalmente na natação. E esse me desafiar tem sido combustível para muita coisa na minha vida. Então eu participei de algumas travessias, tive uma grata surpresa numa travessia que eu fiz em Capitólio,
que eu fui para ver como é que era e acabei ganhando dentro da minha categoria. Legal. Depois eu fui para um evento em Ubatuba e aí fiquei entre os melhores geral. E aí a gente começa, como diz o torcedor de futebol, né? Estão me deixando sonhar, né? E agora eu já estou treinando para distâncias maiores e meu objetivo no médio prazo é nas maratonas aquáticas. Uhum. E quem sabe, mas aí é Deus, né? Quem sabe ultramaratonas. Mas as maratonas eu vou chegar. Uhum. E o que são maratonas? São distâncias de 10 a 15 quilômetros no mar. Entendi. Eu já vou para 3, 4 quilômetros, isso já tem as provas que eu vou fazer, o preparo já tá bacana, enfim. E aí isso irradia para tudo. Isso transborda, né? Transborda. Isso transborda para minha mentalidade dos resultados no negócio, nos negócios que eu estou envolvido, que hoje tem tido resultados semelhantes ao que eu consigo no esporte. Perfeito. Eu consigo envolver a família nas viagens, meu filho mais velho já está no caminho da natação e aí por vontade própria dele, eu consigo estar junto com a família, eu consigo inspirar e aí eu consigo viver bem a minha saúde e da última vez, inclusive, que eu fui no médico, ele falou assim, olha, se você for um cardiologista que não sabe que você teve um infarto, ele não vai dizer que você teve um infarto. Tamanha é a recuperação. Tamanha é a recuperação. Então, o esporte e a espiritualidade, hoje, para mim, são duas coisas que estão no centro de tudo. Perfeito. E aí o resto vai no ritmo que essas duas coisas determinam. Muito bom. Cara, essa fala que você trouxe um outro elemento muito, muito importante para a gente. Eu estou me desafiando. Eu estou buscando novos desafios. A intencionalidade dessa fala, ela realmente está conectada diretamente a algo muito maior. Porque o que você vê muitas vezes é a vida já nos coloca, nos impõe desafios na sua normalidade. Mas eu buscar novos desafios, eu buscar me superar, eu buscar realmente uma conquista diferente e algo, superar os meus limites, né? Nesse caso que a gente está falando do esporte. Como que você vê essa questão também, trazendo isso para dentro dos negócios, da liderança, essa busca de novos desafios, né? Como que você vê hoje, por exemplo, a inovação? Como que você vê hoje a importância de um empresário, de um líder, tá buscando novos desafios? Como é que ele poderia fazer isso? Porque é muito, muito comum, Diogo, a gente vai entrando meio que na zona de conforto, sabe? Nosso cérebro não quer que a gente sofra, não quer que você gaste energia, é aquele quentinho gostoso ali, tá bom? E aí você tem que começar a trabalhar essa mentalidade, a gente sabe que parte dela, né? Mas traz um pouco desse contexto de se desafiar para dentro dos negócios. Como é que você vê essa fala minha, essa busca de inovação, essa busca de buscar novos desafios, a importância disso para dentro da liderança, para dentro das equipes, para dentro do negócio? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu vou de novo voltar a começar na mentalidade e seguir assim o... Então, volta no exemplo esportivo. Pelo exemplo esportivo, eu poderia muito bem falar, eu sou um infartado, eu não posso fazer nada. Eu poderia dizer que essa fala é a fala de um vitimista? Total. Tá. E aí, a gente transferindo isso para o empresário, mas o governo não ajuda. Zé, você viu a nova reforma tributária, o tanto que vai aumentar meus impostos? Nossa, a logística no país está tão difícil. Nossa, a concorrência está fazendo uns preços que são impraticáveis. E assim, dezenas, centenas de milhares de frases como essa. Perfeito. Né? Então, voltando à mentalidade, o seu resultado é fruto da sua mentalidade. Do que você acredita. Do que você acredita, em qualquer âmbito da sua vida. Né? E aí a gente começa a construir coisas em cima disso. O primeiro ponto é assim, cara, aonde que eu quero chegar? Voltando lá no exemplo que eu dei do primeiro da natação. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo, essa semana eu estava conversando com um empresário, também do ramo da gastronomia.
E aí ele me fez uma fala que, cara, eu vibrei com a fala dele. Ele falou assim, eu quero ter o maior grupo de gastronomia de Minas Gerais. Puxa, é uma ousadia que contamina. É uma ousadia que contamina. E aí é interessante que você fala assim, cara, é louco. E ele brincando com ele, falou, eu sou louco. Antes da pandemia, meu negócio valia R$1 milhão. Hoje está aqui o valuation, ó, 8,5 milhões. E eu vou ter o maior negócio de gastronomia de Minas Gerais. Então, assim, Zé, começa nessa mentalidade. E aí você fala, beleza, mas o que o cara tá fazendo para isso? Então, o cara tá fazendo... Ele brinca que ele é rato de Sebrae. Ele pega um monte de coisa do Sebrae e o Sebrae ele já tá num nível que não tá sendo nem suficiente algumas coisas para ele. Perfeito. Ele tá fazendo curso de conselheiro, porque ele entendeu, por exemplo, que a família já não vai acompanhar o que ele quer. Então, ele vai ter que criar um conselho para a gestão da família. E aí, a partir desse conselho, que ele já é o presidente, o CEO do negócio, ele vai dar, em dado momento, atividades, atribuições mais figurativas para o membro da família e, aos poucos, ir colocando executivo de mercado, porque Perfeito. ele entende aonde ele vai chegar. Que mais que esse cara está fazendo? Ele está buscando, e aí é um terreno que ele está colocando o pezinho na água, ele está sentindo. Ele entende que para promover todo esse crescimento que ele quer, ele não tem capital para isso. Capital de terceiros através de bancos vai ferrar ele, porque ele precisa de alavancar muitas coisas, vários negócios. Ele me mostrou lá 13 projetos que ele tem. E não são projetos assim, terreno na lua, não, sabe? Uhum. Eu tenho um negócio de cozinha industrial e eu tô para fechar mais tantos contratos e para fechar esses contratos eu vou precisar investir tanto. Tanta estrutura. Tanta estrutura. E os contratos já estão ali batendo na porta dele. Entendi. Não é sonho, coisa de maluco, enfim. E aí ele começou a entender que ele vai ter que começar a pôr sócio no negócio. Por quê? Porque é um capital... Primeiro, que ele vai ter que melhorar, né, aprimorar a gestão e dar mais transparência à gestão. Certo. Segundo, que ele começa a trazer outros modelos que daqui a pouco ele consegue escalar com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Então, assim, Zé, mas começa na mentalidade. E aí, a partir da mentalidade, o cara cria incômodos e vai buscar meios, nesse caso, principalmente do ponto de vista de conhecimento. Então, por exemplo, todos os influencers do ramo dele, ele me citou e ele fala, o fulano fala isso, o Beltrano fala aquilo, o outro fala aquilo, o outro. Busca de conhecimento. Tá aberto. Tá aberto. E aí, assim, com metas, com objetivos muito desafiadores. Nada diferente do que a gente vem falando, Zé. Uhum. Por quê? Porque nasce na mentalidade. Fica até parecendo redundante a nossa conversa, mas é um exemplo prático de... E aí eu falei para ele, cara, você vai chegar. Eu vejo o seu movimento aqui, você vai chegar. Só toma cuidado com a questão do capital. Uhum. Por quê? Porque a necessidade de capital de giro para rodar as operações que você está ampliando é grande. E aí, muitas empresas, você já deve conhecer, a gente conhece várias que às vezes quebraram crescendo. Sim. Pela necessidade de capital de giro. Perfeito. Né? Mas essa fala fica aí uma observação importante que é estar aberto, né? Ter a mente aberta. Mente aberta, total. Está aberto. Porque às vezes tem um monte de oportunidade do teu lado, mas você está com a mente fechada, você nem percebe o que está acontecendo. Ô Diogo, chegando no final aqui do nosso bate-papo. Mas já? O tempo voa. Cara, eu quero, na verdade, né, que você traga aqui para quem está nos assistindo aqui, deixar sua mensagem final, deixasse aí uma reflexão final, ou recomendações, aquilo que teu coração pedir para você falar aí, que você possa deixar para quem está nos assistindo. Talvez daqui a algumas dezenas de anos, né? Alguém pode estar nos assistindo e talvez a gente não sabe no tempo o que essa fala nossa pode estar reverberando na vida das pessoas. Então deixa aqui um recado, deixa uma palavra final para que você possa também registrar esse momento aí, a recomendação sua.
Perfeito, Zé. A gente acabou não chegando na perspectiva da espiritualidade, mas eu vou trazer uma reflexão que é conhecida, mas que junta esse aspecto da mentalidade com um pouco da espiritualidade, né? Para quem quer de verdade e vai seguir em frente, dá o passo. Dá o passo que Deus põe o chão. Dá o passo, vai em frente, vai em frente. Sai da inércia. E aí, assim, e conte com o caminho, o desígnio divino para te apoiar. E se, de repente, não tiver apoio, né, a coisa não fluir na perspectiva da divindade, é porque não era para ser. Tem muita gente que fica brigando para ter um Fusquinha. E Deus quer te dar uma Mercedes. Deus quer te dar uma coisa muito maior. Então, se está fechando uma porta, uma janela, uma situação assim, de repente tem outras oportunidades, esteja aberto. Essa de perceber as oportunidades que estão no entorno, que você comentou aí, eu acredito que tem muito disso também, de perceber os sinais divinos. Perfeito. Tá bom? Te agradeço. Foi bacana o bate-papo. Eu gosto muito dessa frase, né? Dá o passo que Deus coloca o chão. E às vezes, se não aconteceu, também é uma mensagem. É uma forma de Deus também falar, né? Essa semana eu estava ouvindo um podcast do Frei Gilson, e aí ele falava sobre isso, né? Sobre Deus muitas vezes fala com a gente através do silêncio. Então isso também é uma forma de Deus estar falando com a gente, né? Às vezes quando você está falando com teus filhos, e ele te fala alguma coisa e você fica em silêncio, talvez o teu silêncio é para dizer para o teu filho, não estou muito satisfeito, cuidado, vamos pensar um pouco mais. Então, o silêncio também é uma forma de dar uma resposta, né? A importância da fé, da espiritualidade, eu acho que isso tudo faz parte de um conjunto de tantos resultados do mundo aqui fora que a gente quer, que eles são tijolinhos importantes na construção, né, dessa base que se precisa ser forte para conseguir algo lá fora. Quero te agradecer. Deixa para o pessoal aí o teu @, onde o pessoal te encontra nas redes sociais. Eu sei que você também vai fazer um evento de vendas em outubro. Quiser falar um pouquinho também, aproveita o gancho. O episódio vai estar saindo antes do evento, então é uma forma também de você estar divulgando. Pode ficar à vontade. Zé, obrigado. Foi um prazer, né? Outras vezes chamando, nós estamos juntos, tá? Esse evento nós não vamos fazer junto, mas teremos outros juntos. Lá, o Johnny. O Johnny vai estar com a gente. O meu @ é @prof. Diogo Castro, que é do Instagram, a principal rede social. Por ali tem caminhos para outras. 23, 24 e 25 de outubro, nós vamos fazer um evento Vendas com IA, com inteligência artificial. Então, é um evento que vai trazer coisas novas, perspectivas, ferramentas, do que é muito antigo, mas funciona. E aí eu acho que a gente junta perspectivas de coisas novas e do antigo. O antigo não é o velho eu preciso jogar fora. Mas o antigo, que é o contato, que é entender a necessidade, enfim, várias questões assim, a gente vai ter trabalhado nesse evento. Vai ser um evento, vai ter muito networking num evento desse, né? Vendas é networking na veia. Vai acontecer em São Lourenço e quem estiver próximo ali vai ser uma oportunidade muito bacana, esteja no evento. Show. Valeu, obrigado, viu? Pra gente encerrar, então, eu vou fazer aqui um encerramento e no final eu vou falar assim, ó, pra gente, a frase que você fala também muito, eu gosto muito, é do vamos pra cima. Perfeito. Né? Eu acho que essa questão da autorresponsabilidade, do protagonismo, de uma mentalidade forte, passa pelo locus interno. Vamos pra cima. Não fica esperando a resposta dos outros, não. Então eu vou fazer aqui um fechamento e no final a palavra nossa vai ser, eu vou falar vamos, e aí você vai pra cima e a gente encerra, beleza? Fechou. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui de alguma forma contribuiu um pouco mais para o teu desenvolvimento. Obrigado por compartilhar. Deixa nos comentários, dá uma sorte danada na vida. Deixar os comentários aqui dizendo se tá legal, o que aprendeu, um insight. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar outras pessoas fazendo isso. Diogo, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, sucesso na tua jornada, nos teus projetos que a gente vai fazer no futuro, se Deus quiser. E pra gente encerrar, vamos... Pra cima! Pra cima, moçada! Bora!